Marx. O capital. Capítulo 3, item 3, subitem B. Meio de pagamento. Na forma direta de circulação de mercadorias que vimos até agora, a mesma grandeza de valor está sempre presente duplamente na mercadoria num polo e dinheiro no polo oposto. Os possuidores de mercadorias, portanto, entravam em contato apenas como representantes de equivalentes reciprocamente presentes. Com o desenvolvimento da circulação de mercadorias, porém, desenvolvem-se condições em que a alienação da mercadoria separa-se temporalmente da realização de seu preço. Basta indicar aqui a mais simples dessas condições. Uma classe de mercadorias requer mais, outra menos, tempo para ser produzida. A produção de diversas mercadorias depende das diversas estações do ano. Uma mercadoria nasce no lugar de seu mercado, outra tem de viajar para um mercado distante. Assim, um possuidor de mercadorias pode apresentar-se como vendedor antes que outro como comprador. Com constante repetição das mesmas transações entre as mesmas pessoas, as condições de venda das mercadorias se regulam pelas suas condições de produção. Por outro lado, vende-se o uso de certas classes de mercadorias, por exemplo, uma casa, por determinado espaço de tempo. Somente após o decurso do prazo fixado, recebe o comprador realmente o valor de uso da mercadoria. Ele a compra, portanto, antes de pagá-la. Um possuidor de mercadorias vende mercadorias que já existem. O outro compra como simples representante do dinheiro ou como representante de dinheiro futuro. O vendedor torna-se credor, o comprador devedor. Como a metamorfose da mercadoria ou o desenvolvimento de sua forma-valor se altera aqui, o dinheiro assume outra função, converte-se em meio de pagamento. Nota 96. O caráter de credor ou devedor origina-se aqui da circulação simples de mercadorias. Sua mudança de forma imprime esse novo cunho ao vendedor e ao comprador. Inicialmente trata-se, pois, de papéis evanescentes e desempenhados alternadamente pelos mesmos agentes de circulação, do mesmo modo que os de vendedor e comprador. Porém, a antítese parece agora, desde sua origem, menos confortável e tem maior capacidade de cristalizar-se. Nota 97. Mas os mesmos caracteres podem também apresentar-se em cena, independentemente da circulação de mercadorias. Assim, por exemplo, a luta de classe no mundo antigo apresenta-se principalmente sob a forma de uma luta entre credor e devedor, e termina em Roma com a decadência do devedor plebeu, que é substituído pelo escravo. Na Idade Média, essa luta termina com a decadência do devedor feudal, que perde seu poder político com sua base econômica. Contudo, a forma dinheiro, a relação entre credor e devedor, possui a forma de uma relação monetária. Somente reflete o antagonismo de condições de existências econômicas mais profundas. Voltemos à esfera da circulação de mercadorias. Cessou o aparecimento simultâneo dos equivalentes mercadoria e dinheiro sobre os dois polos do processo de venda. O dinheiro funciona agora, primeiro, como medida de valor na determinação do preço da mercadoria vendida. Seu preço fixado contratualmente mede a obrigação do comprador, isto é, a soma de dinheiro a qual ele deve em certo prazo. Segundo, funciona como meio ideal de compra. Embora apenas exista no compromisso monetário do comprador, faz com que a mercadoria mude de mãos. Apenas ao vencer o prazo fixado para o pagamento, o meio de pagamento entra realmente em circulação. Isto é, ele passa realmente das mãos do comprador para as do vendedor. O meio circulante converteu-se em tesouro. Ao interromper o processo de circulação em sua primeira fase, ou ao ser subtraída da circulação a forma transformada da mercadoria. O meio de pagamento entra na circulação, porém depois que a mercadoria já se retirou dela. O dinheiro já não media o processo. Ele o fecha de modo autônomo, como existência absoluta do valor de troca ou mercadoria geral. O vendedor converte sua mercadoria em dinheiro para satisfazer a uma necessidade por meio do dinheiro. O entesourador,
para preservar a mercadoria em forma de dinheiro. O comprador que ficou devendo para poder pagar. Se não pagar, seus bens são vendidos judicialmente. A figura de valor da mercadoria, dinheiro, torna-se, portanto, agora um fim em si da venda, em virtude de uma necessidade social que se origina das condições do próprio processo de circulação. O comprador retransforma dinheiro em mercadoria antes de ter convertido mercadoria em dinheiro, ou realiza a segunda metamorfose da mercadoria antes da primeira. A mercadoria do vendedor circula, mas realiza seu preço somente sob a forma de um título de crédito de direito privado. Converte-se em valor de uso antes de haver se convertido em dinheiro. Sua primeira metamorfose somente se realiza a posteriori. Nota 98. Em todo período determinado do processo de circulação, as obrigações vencidas representavam a soma de preços das mercadorias cuja venda as fez surgir. A massa de dinheiro necessária para realizar essa soma de preços depende, antes de tudo, da velocidade de circulação dos meios de pagamento. Esta é condicionada por duas circunstâncias: o encadeamento das relações entre credor e devedor, pelas quais A recebe o dinheiro de seu devedor B e paga com ele ao seu credor C, etc., e o lapso de tempo entre os diversos prazos de pagamento. Essa cadeia em processamento de pagamentos ou das primeiras metamorfoses a posteriori distingue-se essencialmente do entrelaçamento das séries de metamorfoses apreciadas anteriormente. No curso do meio circulante, a conexão entre compradores e vendedores não é apenas expressa. A própria conexão surge primeiro no curso do dinheiro e, com ele, o movimento dos meios de pagamento expressa, ao contrário, uma conexão social que já se tinha completado antes dele. A simultaneidade e o paralelismo das vendas limitam a substituição da massa de moedas mediante a velocidade de circulação. Elas proporcionam, ao contrário, nova alavanca na economia dos meios de pagamento. Com a concentração dos pagamentos na mesma praça, desenvolvem-se naturalmente instituições e métodos próprios para sua compensação. Assim, por exemplo, os virements de Lyon, na Idade Média. Os créditos de A contra B, B contra C, C contra A, etc., precisam apenas ser confrontados para se cancelar mutuamente, até certo total, como grandezas positivas e negativas. Assim, fica somente um saldo devedor a ser liquidado. Quanto mais maciça for a concentração de pagamentos, tanto menor será relativamente o saldo e, portanto, a massa dos meios de pagamento em circulação. A função do dinheiro como meio de pagamento implica uma contradição direta. Na medida em que os pagamentos se compensam, ele funciona apenas idealmente, como dinheiro de conta ou medida de valor. Na medida em que tem-se de fazer pagamentos efetivos, ele não se apresenta como meio circulante, como forma apenas evanescente e intermediária do metabolismo, senão como a encarnação individual do trabalho social, existência autônoma do valor de troca, mercadoria absoluta. Essa contradição estoura no momento de crises comerciais e de produção, a que se dá o nome de crise monetária. Nota 99. Ela ocorre somente onde a cadeia em processamento dos pagamentos e um sistema artificial para sua compensação estão plenamente desenvolvidos. Havendo perturbações as mais gerais desse mecanismo, seja qual for a sua origem, o dinheiro se converte súbita e diretamente de figura somente ideal de dinheiro de conta em dinheiro sonante. Torna-se insubstituível por mercadorias profanas. O valor de uso da mercadoria torna-se sem valor, e seu valor desaparece diante de sua própria forma de valor. Ainda há pouco, o cidadão, presumindo-se esclarecido e ébrio de prosperidade, proclamava o dinheiro como uma paixão inútil. Somente a mercadoria é dinheiro. Apenas o dinheiro é mercadoria, clama-se agora por todo o mercado mundial. E como o servo que grita por água fresca, assim grita sua alma por dinheiro, a única riqueza. Nota 100. Na crise, a antítese entre a mercadoria e sua figura de valor, o dinheiro, é elevada a uma contradição absoluta. A forma de manifestação do dinheiro é aqui, portanto, também indiferente. A fome de dinheiro é a mesma, quer se tenha de pagar em ouro ou em dinheiro de crédito, em notas de banco, por exemplo.
Nota 101. Se observarmos agora a soma total do dinheiro em circulação durante dado período, verificamos que, dada a velocidade de circulação do meio circulante e dos meios de pagamento, ela é igual à soma dos preços das mercadorias a serem realizados mais a soma dos pagamentos vencidos menos os pagamentos que se compensam e, finalmente, menos os números de giros que a mesma moeda descreve, funcionando alternadamente como meio de circulação e como meio de pagamento. Assim, por exemplo, o camponês vende seu grão por 2 libras esterlinas, que servem desse modo de meio circulante. No dia do vencimento, ele paga com elas o linho que lhe forneceu o tecelão. As mesmas 2 libras esterlinas funcionam agora como meio de pagamento. O tecelão, por sua vez, compra com elas uma bíblia e paga à vista. Elas funcionam de novo como meio circulante, etc. Mesmo sendo dados os preços, a velocidade de circulação de dinheiro e a economia dos pagamentos já não coincidem a massa de dinheiro que gira e a massa de mercadorias que circula durante um período, durante um dia, por exemplo. Está em curso dinheiro que representa mercadorias retiradas há muito tempo de circulação. Circulam mercadorias cujo equivalente em dinheiro só aparece no futuro. Por outro lado, os pagamentos contraídos a cada dia e os pagamentos que vencem nesse mesmo dia são grandezas absolutamente incomensuráveis. Nota 102. O dinheiro de crédito se origina diretamente da função do dinheiro como meio de pagamento, já que são colocados em circulação os próprios certificados de dívidas por mercadorias vendidas para transferir os respectivos créditos. Por outro lado, ao estender-se o sistema de crédito, estende-se a função do dinheiro como meio de pagamento. Enquanto tal, recebe forma própria da existência, na qual ocupa a esfera das grandes transações comerciais, enquanto as moedas de ouro e prata ficam confinadas à esfera do varejo. Nota 103. Com certo nível e volume de produção de mercadorias, a função do dinheiro como meio de pagamento ultrapassa a esfera da circulação de mercadorias. Ela torna-se a mercadoria geral dos contratos. Nota 104. Rendas, impostos, etc., transformam-se de entregas em natura em pagamentos em dinheiro. Até que ponto essa transformação é condicionada pela configuração geral do processo de produção é demonstrado, por exemplo, pelo fato de que tenha fracassado por 2 vezes a tentativa do Império Romano de cobrar todos os tributos em dinheiro. E a indescritível miséria da população camponesa da França sob o reinado de Luís XIV, que com tanta eloquência foi denunciada por Bois-Guilbert, Marechal Vauban, etc., não se devia somente ao montante dos impostos, mas também à conversão dos impostos em natura em impostos em dinheiro. Nota 105. Por outro lado, se a forma natural da renda do solo que constitui na Ásia, ao mesmo tempo, o elemento fundamental do imposto público, baseia-se lá em condições de produção que se reproduzem com a imutabilidade de condições naturais, aquela forma de pagamento repercute sobre a forma antiga de produção, conservando-a. É um dos segredos da autoconservação do Império Turco. E se no Japão, o comércio externo imposto pela Europa provoca a conversão da renda in natura em renda em dinheiro, será à custa de sua agricultura exemplar. Suas estreitas condições econômicas de existência dissolver-se-ão. Em cada país, se fixam certos prazos gerais de pagamento. Esses prazos, abstraindo outros ciclos de reprodução, obedecem em parte às condições naturais da produção vinculadas às mudanças de estação. Esses prazos regulam também pagamentos que não surgem diretamente da circulação de mercadorias, tais como impostos, rendas, etc. O volume de dinheiro que é exigido em certos dias do ano para pagamentos dispersos por toda a superfície da sociedade origina perturbações periódicas, mas que são completamente superficiais na economia dos meios de pagamento. Nota 106. Da lei que regula a velocidade de circulação dos meios de pagamento, depreende-se que para todos os pagamentos periódicos, qualquer que seja a sua origem, o volume de meios de pagamento necessário está em proporção direta à duração dos prazos de pagamento. Nota 107. O desenvolvimento do dinheiro como meio de pagamento
exige certa acumulação monetária nas datas de vencimento das somas devidas. Enquanto o entesouramento desaparece como forma autônoma de enriquecimento, com o progresso da sociedade burguesa, ele, ao contrário, cresce na forma de fundos de reserva dos meios de pagamento. C. Dinheiro mundial. Ao sair da esfera interna de circulação, o dinheiro desprende-se das formas locais do padrão de preços, moeda, moeda divisionária e signo de valor, e reassume a forma originária de barras dos metais preciosos. No comércio mundial, as mercadorias desdobram seu valor universalmente. Sua figura autônoma de valor se defronta, portanto, aqui também com elas sob a forma de dinheiro mundial. É só no mercado mundial que o dinheiro funciona plenamente como mercadoria, cuja forma natural é, ao mesmo tempo, forma diretamente social de realização do trabalho humano em abstrato. Seu modo de existir ajusta-se ao seu conceito. Na esfera interna de circulação, pode servir como medida de valor e, portanto, como dinheiro, somente uma mercadoria. No mercado mundial, domina a dupla medida de valor, o ouro e a prata. Nota 108. O dinheiro mundial funciona como meio geral de pagamento, meio geral de compra e materialização social absoluta da riqueza em geral, Universal Wealth. A função como meio de pagamento para compensação de saldos internacionais é predominante. Daí a palavra de ordem dos mercantilistas, balança comercial. Nota 109. O ouro e a prata funcionam como meio internacional de compra, sobretudo cada vez que se perturba bruscamente o equilíbrio tradicional do metabolismo entre nações diferentes. Finalmente, como materialização social absoluta da riqueza, onde não se trata nem de compras nem de pagamentos, mas sim de transferência de riqueza de um país a outro, e onde essa transferência não é permitida sob a forma de mercadoria, seja pelas conjunturas do mercado, seja pelo fim que se busca alcançar. Nota 110. Do mesmo modo, como para sua circulação interna, necessita todo o país contar com um fundo de reserva para a circulação do mercado mundial. As funções dos tesouros surgem assim, em parte da função do dinheiro como meio interno de pagamento ou de circulação, e em parte de sua função como dinheiro mundial. O movimento do fluxo de ouro e prata é duplo. De um lado, ele se espalha a partir de suas fontes sobre todo o mercado mundial, onde é absorvido em diferentes volumes pelas distintas esferas nacionais de circulação para penetrar pelos seus canais internos de circulação, substituir moedas de ouro e prata desgastadas, fornecer material para mercadorias de luxo e imobilizar-se como tesouros. Nota 111. Esse primeiro movimento é efetuado por meio do intercâmbio direto dos trabalhos nacionais realizados em mercadorias pelo trabalho realizado em metais preciosos dos países produtores de ouro e prata. Por outro lado, o ouro e a prata fluem constantemente de lá para cá entre as diferentes esferas nacionais de circulação, um movimento que acompanha as incessantes oscilações do curso de câmbio. Nota 112. Os países de produção burguesa desenvolvida limitam os tesouros maciçamente concentrados nas reservas bancárias ao mínimo requerido por suas funções específicas. Nota 113. Embora haja exceções, o crescimento extraordinário da reserva do tesouro, acima do seu nível médio, indica estancamento da circulação de mercadorias ou interrupção do fluxo de metamorfose das mercadorias. Nota 114.